Oi, eu sou o Tom e um dia minha vida mudou drasticamente. Depois de 5 anos fazendo breakdance, eu comecei a fazer dança de salão. Não dê risada, foi tudo por causa de uma garota. Eu a conheci em nosso clube esportivo e me apaixonei à primeira vista. Através das redes sociais, descobri que o nome da minha crush era Mila e ela fazia dança de salão. Eu tentei dar em cima dela tantas vezes, mas ela não estava interessada. Então decidi fazer a coisa mais louca da minha vida. Decidi participar de uma aula de cha-cha junto com o grupo dela. E por azar, eu imediatamente me vi no centro das atenções. O professor, Sr. Stewart, me olhou de cima a baixo, com desdém, e me repreendeu. Dança de salão não é um esporte de rua. Você não pode vir aqui com calças largas e tênis sujos. Mila e as outras meninas riram. Eu queria afundar no chão. Eu não tinha ido com a cara daquele Sr. Stewart logo de primeira, e parecia que o sentimento era mútuo. Quando o professor estava nos dividindo em duplas, pedi que a Mila fosse minha parceira, mas ele me juntou com uma garota gorda, e ela não parava de pisar nos meus pés. No final da aula, eu nem conseguia mais senti-los. Depois da primeira aula, passei a odiar dança de salão, mas pela Mila valia a pena ser paciente. Em casa, convenci minha irmã mais velha, Anne, a ir comigo à loja de roupas de dança para escolher roupas mais adequadas. Ir lá sozinho era assustador. E se meus amigos das aulas de breakdance me vissem e dessem risada? Mas se eu tivesse minha irmã comigo, estaria acima de qualquer suspeita. Todos pensariam que eu a estava ajudando a escolher roupas novas. Na loja, puxei meu capuz e apontei para calças justas e uma camiseta. Anne os carregou para o caixa e eu me escondi no provador só para garantir. Mas menos de 1 minuto depois, ouvi minha irmã gritar. Eu pulei do meu esconderijo e corri até ela. Anne estava xingando o Sr. Stewart a plenos pulmões. Eu peguei essa roupa primeiro. Devolva! O Sr. Stewart sorriu quando me viu. Estou feliz que você esteja comprando roupas adequadas. Eu não quis ofender sua... conhecida. Eu só estava olhando o preço para encomendar essas peças para mim mais tarde. A Anne não deveria ter entrado em pânico, mas ela claramente não pensava assim. Durante todo o caminho para casa, minha irmã ficou indignada e xingou o Sr. Stewart. Que bruto! Um dançarino tão rude e desagradável. Eu fiquei muito feliz em concordar. Eu também não gostava daquele cara, e a próxima aula me fez odiá-lo ainda mais. Eu gostaria que ele tivesse levado aquela roupa idiota. A calça e a camiseta eram tão justas que era difícil respirar, e os strass faziam meu corpo inteiro coçar. Eu me encolhi e senti medo de me mexer. O professor pareceu sentir meu estranhamento. Ele me juntou com a Mila para rir de mim, sem dúvida. Eu dei o meu melhor, mas acabei pisando em seus pés. Mas a pior coisa aconteceu durante um movimento aéreo. Minhas calças rasgaram bem na costura, na parte de trás. Surpreso, deixei minha parceira cair no chão. Todo mundo riu. E a Mila, aborrecida, recusou-se a dançar com um desastrado. Xingando, corri para fora do salão. Queria não ter feito isso. No saguão, encontrei meus amigos do break. Eles tinham acabado de ensaiar. Quando me viram, caíram na gargalhada. Mas rapidamente tive uma ideia e menti que estava apenas fazendo uma pegadinha com tolos que usavam leggings. É por isso que eu parecia tão ridículo. Os caras acreditaram, mas o Sr. Stewart estragou tudo. Ele saiu do salão e veio até nós. Tom, caso você tenha esquecido, a aula de amanhã começa 1 hora mais cedo. Aliás, você deve treinar melhor seus movimentos em casa. Seus quadris ainda estão muito lentos para o samba. Fiquei sem ter o que dizer. Não havia como parar meus amigos depois disso. Se engasgando de tanto rir, eles começaram a imitar minha dança. Fiquei furioso. O Sr. Stewart estava zombando de mim e deliberadamente me fez parecer um completo perdedor. Em casa, reclamei dele com minha irmã. Anne costurou minhas calças e sugeriu que me ensinasse alguns passos. Ela tinha feito dança de salão quando era criança e me ensinou alguns movimentos básicos. Passei a noite ensaiando na frente do espelho. No dia seguinte, eu fui tão bem na aula que até o Sr. Stewart me elogiou, mas isso não era o mais importante. O mais importante é que a Mila concordou em ser meu par novamente. Afinal, eu era o único cara do grupo que combinava com a altura dela. E agora que eu estava ficando um pouco melhor, eu até que era um bom parceiro. Enquanto dançávamos, Mila notou meu progresso. Decidi que não teria outra chance e a convidei para ir ao cinema à noite. Ela concordou. Parecia que nada mais poderia arruinar meu humor. Mas quando eu saí do vestiário depois da aula, eu vi minha irmã,
Ela entrou no escritório do Sr. Stewart. Encostei na porta e tentei escutar a conversa deles, mas não consegui ouvir nada, então parei de tentar. Assim que a Anne saiu, perguntei o que ela estava fazendo ali. Acontece que a Anne ficou com raiva depois das histórias que contei sobre o meu professor injusto. Então, ela foi até lá para colocá-lo em seu lugar. Ótimo, exatamente o que eu precisava. Estava tudo indo tão bem. Disparei contra minha irmã. Pare de me tratar como uma criança. Pare de se intrometer na minha vida. A Anne ficou tão chateada que não falou comigo durante todo o caminho para casa, mas eu tinha outras coisas com que me preocupar. Escolhi um filme de terror, comprei os ingressos e um buquê de flores. À noite, eu estava sentado no cinema, abraçando a Mila, então esqueci completamente da minha irmã, mas isso não durou muito. Em uma das cenas assustadoras, alguém gritou. Eu me virei e vi a Anne na fileira de trás. Ela me seguiu até lá? Isso estava indo longe demais. Me sentei ao lado da minha irmã e lhe disse tudo o que pensava sobre ela, mas ela apenas disse: estou aqui com um cara. Ele saiu para buscar mais pipoca. Sim, claro. Como se eu acreditasse nisso. Deixei aquela mentirosa falando sozinha e voltei para Mila. Depois de um tempo, olhei para trás e vi que minha irmã estava mesmo com um cara. Acontece que a Anne não estava mentindo e eu não deveria tê-la acusado. Passei o resto do filme tentando ver o rosto do namorado dela, mas o filme era tão sombrio que não consegui ver nada. Não conseguimos conversar depois do filme. O casal foi embora rapidamente. Quando cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi pedir desculpas à minha irmã. Depois que ela me perdoou, sugeri que ela chamasse o namorado dela para que eu pudesse conhecê-lo. Mas por alguma razão ela ficou tensa e tentou mudar de assunto. Achei estranho. No dia seguinte na escola, eu não conseguia parar de pensar no que minha irmã estava escondendo. A última aula foi cancelada. Corri para casa para falar com a Anne antes que ela fosse trabalhar. Eu a ouvi rindo na sala. Ela estava assistindo TV no sofá. Me lembrei de como ela havia gritado de medo no cinema e decidi pregar uma peça nela. Me arrastei até o sofá, fiz uma cara assustadora e me levantei para assustá-la, mas tive uma grande surpresa desagradável. A Anne estava beijando o Sr. Stewart, o professor horrível que vivia me humilhando. Agora tudo fazia sentido. Só havia uma coisa que me impedia de arruinar a tarde do casal. Se eu os confrontasse, seria muito mais difícil separá-los. Me arrastei para o meu quarto e tentei pensar no que fazer. Ao anoitecer, meu plano insidioso estava pronto. Decidi incriminar o professor que eu odiava para que minha irmã desse um pé na bunda dele. Dessa forma, ninguém me culparia de nada. No dia seguinte, peguei um batom brilhante e usei-o para escrever um bilhete romântico, com a caligrafia de outra pessoa. Depois da aula, entrei furtivamente na sala do professor. Eu queria passar o batom na camisa do Sr. Stewart e colocar o bilhete em seu bolso. E à noite, eu contaria à minha irmã sobre uma garota que sempre saía com o professor após as aulas. Mas não tive tempo de fazer nada. Passos soaram do lado de fora da porta. Meu coração estava batendo como louco. A única coisa que me veio à mente foi me esconder atrás de uma arara de roupas. O Sr. Stewart entrou, seguido pela Mila. Ela tirou um colã da bolsa, segurou-o contra si e perguntou: "Vou usar esse hoje à noite. Você acha que vai ficar bom?" O Sr. Stewart assentiu com aprovação. Mila o beijou na bochecha. "Bem, anime-se. Você sabe para que é tudo isso." Assim que os dois saíram, eu pulei pela janela. Tudo parecia um sonho estúpido. O Sr. Stewart era ainda pior do que eu pensava. Ele estava mesmo namorando duas garotas ao mesmo tempo. Minha irmã e minha quase namorada. Agora eu entendi por que ele não queria que eu dançasse com a Mila. Eu tinha que fazer a Anne ver que pessoa horrível meu professor era, e eu nem teria que enganá-la para isso. Esperei até que o Sr. Stewart saísse e o segui. Ele desapareceu em um prédio alto. Eu me escondi em um playground e esperei. Poucas horas depois, ele saiu de lá com uma grande bolsa esportiva e eu continuei o seguindo. O Sr. Stewart se encontrou com a Mila perto de um prédio, a abraçou e eles entraram. Eu o segui. Havia tanta gente lá dentro que perdi o casal de vista e apenas segui a multidão. Eu me encontrei em uma espaçosa academia com um ringue no meio. A plateia se reuniu ao redor, antecipando uma briga. Eu nunca gostei muito de artes marciais, então estava prestes a sair. Mas então algo realmente surpreendente aconteceu. A Mila entrou no ringue vestindo apenas o colã e segurando um cartaz nas mãos. O Sr. Stewart, em shorts de boxe e luvas, entrou atrás dela. O apresentador introduziu o participante. Henry Stewart, vencedor do campeonato juvenil de boxe de 2010 na categoria júnior. Então era isso. Meu professor de dança costumava ser um boxeador. Fiquei tão atordoado que nem me lembrei de imediato por que eu estava lá. Quando recobrei os sentidos, peguei meu celular e filmei a luta do Sr. Stewart. Eu tinha que reconhecer, ele lutava incrivelmente bem. Ele se esquivava facilmente até dos ataques mais inesperados de seu oponente e acabou nocauteando com um golpe. Mila atirou-se nele. Se eu não odiasse o Sr. Stewart, eu até o teria aplaudido, mas agora ele era meu inimigo número 1.
À noite mostrei à minha irmã tudo que havia filmado, mas ela me olhou como se eu fosse um idiota. Sim, eu sei. Qual é o problema? Você me pediu para não me intrometer na sua vida, mas está se intrometendo na minha. Fiquei chocado. Parecia que a Anne tinha enlouquecido, já que estava pronta para aceitar que seu namorado saísse com outra garota. Então, em vez disso, decidi separar meu professor da Mila. Talvez, pelo menos, ela tivesse mais cérebro do que minha irmã. Desta vez, não bolei nenhum plano. No dia seguinte, depois da aula, fui até a Mila, que estava em pé ao lado do bebedouro, para contar tudo a ela. Mas um cara chegou antes de mim. Eu o ouvi exigindo dinheiro da Mila. A garota prometeu que o teria em breve. Depois que o estranho foi embora, ela começou a chorar. Senti pena dela. A verdade sobre o Sr. Stewart teria sido demais para ela naquele momento. Resolvi deixar aquele trio estranho em paz. No final, eles deveriam resolver seus rolos e encrencas sozinhos, mas havia algo de bom nisso. Eu não via mais sentido em fazer dança de salão ou usar aquela roupa estúpida. Eu a tirei da mochila, amassei e joguei no lixo. Adeus, roupa vergonhosa. Imediatamente me senti melhor. Saí e dei um suspiro de alívio, mas então de repente notei o cara que tinha chateado a Mila. Ele estava falando alto com alguém no telefone. Os irmãos estão sendo teimosos. Já aumentei o aluguel da maldita escola de dança 3 vezes, mas eles ainda acham dinheiro de algum lugar. Bem, não importa. Prepare-se para um verdadeiro show. Plantei dinheiro falso no escritório de Stewart. Os policiais já estão a caminho. Para manter a escola de dança, eles ganhavam dinheiro com um box. E agora, eles estavam correndo um sério perigo. Corri para o escritório do Sr. Stewart. Empurrei-o para longe da mesa e comecei a vasculhar os documentos. O professor ficou mudo de tanta insolência, mas não havia tempo para explicar. Encontrei uma pilha de dólares e os enfiei na mochila. Antes que o Sr. Stewart pudesse dizer alguma coisa, os policiais invadiram o escritório e começaram a fazer uma busca. Claro, eles não encontraram nada. Então, eles se desculparam e foram embora. Expliquei tudo ao professor, que ficou chocado. Ele me agradeceu pela ajuda. Quem sabe o que teria acontecido se não fosse por você? Esta escola é a única coisa que a Mila e eu temos de nossa mãe. Ela era uma dançarina profissional. Depois que ela faleceu, decidimos dar continuidade ao seu trabalho, mas estão tentando comprar a escola há muito tempo. E agora, parece que vamos ter que desistir. Eles não vão parar por nada. Eles estavam desistindo cedo demais. Havia um monte de câmeras perto da entrada. O proprietário do prédio estava se gabando tão alto que algumas delas poderia muito bem ter captado o som. Levei o professor até a sala de segurança. Encontramos a gravação e a entregamos à polícia no mesmo dia. Aquele cara foi preso. Agora, ele pagaria pelo que fez. O prédio ganhou um novo dono, que o alugou para a escola de dança por um preço normal. Sr. Stewart e eu começamos a falar a mesma língua depois de tudo isso. Eu não era mais contra o relacionamento dele com a minha irmã. Minha vida amorosa também melhorou. Mila e eu nos tornamos um casal. Estou fazendo breakdance de novo. Afinal, agora não preciso mais fazer dança de salão, que eu odiava. O Sr. Stewart e a Mila também pararam de fazer o que não gostavam. A escola de dança lhes trouxe dinheiro suficiente. Foi assim que a dança de salão me fez feliz. E você, já dançou o Jive ou Cha-Cha-Cha?